Olá pessoal, bom dia a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? E vamos para mais um congresso virtual, que é o que podemos. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês, né, é a experiência do educador físico numa residência multiprofissional em saúde mental, aqui na Paraíba, certo? Em João Pessoa. Eu sou Edivaldo, como foi apresentado, e meu coautor foi Jean Matheus. Pode passar, senhor. Então, a ideia de trazer para vocês é que a residência ela é um programa multiprofissional, certo? De uma pós-graduação. E ele é vinculado aqui na Paraíba, o meu programa, ao UFPB. E quem coordena a residência é o NESC, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, certo? A proposta inicial é para que a gente que ingressou agora em março, para o biênio 2021-2023. Então, essa residência vai até março de 2023. E no primeiro ano da residência, a gente é dividido nos cenários da rede de atenção psicossocial, mais voltadas para os centros de atenção psicossocial, que aqui em João Pessoa nós temos 3 tipos e 5 cenários aproximadamente. Nós temos dois CAPS AD, um CAPS AD que é um estadual e um municipal. Os dois são tipo 3, que é pela quantidade de pessoas que ele atende. Tem um CAPS transtorno também, né? Que a demanda, o CAPS AD ele atende pessoas com demandas com uso abusivo, com relação abusiva de álcool e outras drogas. Os CAPS transtornos são voltados para pessoas que têm algum problema ou que se acometem de algum sofrimento em saúde mental especificamente. E também tem o CAPS-I, que é um CAPS infantil. Esse não é de tipo 3, não é de atenção 24 horas. Os CAPS tipo 3 são atenção 24 horas. E o núcleo do meu programa ele é formado pela educação física, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, psicologia e farmácia. Exato. E o meu primeiro cenário de campo foi um CAPS AD3, o CAPS AD3 aqui do estado, né, que era um dos nossos cenários também. Pode passar. A ideia inicial da residência foi a gente experimentar o que seria a rede em si, como a rede está posta para que nós trabalhadores em saúde pudéssemos atender os usuários de serviços, que eu vou chamar de assistidos. E no primeiro mês da residência, como a gente ainda não estava vacinado, a proposta foi que a gente seguisse o cronograma de vacina para os profissionais de saúde daqui do estado e absorver esse conteúdo teórico de política pública, de como funciona a rede em si, de como funciona toda a estrutura. Eu trago aqui para vocês, né, com o objetivo desse trabalho, apresentar a experiência do profissional de educação física, que foi o curso ao qual eu tenho a graduação, dentro desse programa de saúde mental da Universidade Federal da Paraíba e inserido no cenário que é o CAPS AD3. Pode passar. A metodologia, ela foi um relato, né, de experiência. O CAPS fica localizado aqui mesmo na capital, em João Pessoa, e eu trouxe o conteúdo aqui baseado em todas as anotações que a gente faz no diário de campo, né, em algumas gravações que a gente faz, que eu pude acessar, e algumas fotos, para poder perceber as experiências e ter uma ótica mais ampliada sobre as participações dos grupos e oficinas terapêuticas, que podem ter sido tanto desenvolvidos individualmente, né, como coletivamente com os profissionais e com usuários de lá do CAPS AD. Quando eu falo individualmente, eu trago a perspectiva de, enquanto residente, a gente também pode inserir uma atividade, um trabalho pontual. Eu preferi sempre trazer um profissional, porque a residência, como ela não faz parte do quadro permanente da instituição que a gente vai, eu preciso que um profissional participe para que ele consiga dar continuidade a isso. Dentro da instituição que eu fiquei, tinha aproximadamente 42 prestadores de serviço, né? Foram atendidos nesse período cerca de 300 usuários. A capacidade máxima de acolhimento diário para pessoas que vão ficar em atenção dia, que é pessoas que ficam lá mesmo no CAPS, são 14 dias. É um serviço de porta aberta e ele atende toda a comunidade. Aqui foi dividido em distritos, em setores, né, em regiões que possa atender. Esse CAPS que eu fiquei, ele atende todo o estado da Paraíba. E eu permaneci nesse cenário por 3 meses, né?
Pode passar, por favor. Eu costumo sempre fazer um parâmetro, uma brincadeira, como se fosse assim, sempre que eu vou a um local, eu trago a perspectiva de que bom que isso aconteceu, que ruim que eu não pude fazer isso, e que tal que seria uma expectativa de como eu posso melhorar as coisas, né? Foi muito bom para a gente, a clareza do nosso trabalho, a segurança que a gente tinha, isso trouxe uma relação muito próxima com os profissionais de lá, para a construção dos projetos interprofissionais. Então, a gente teve um acolhimento muito bom e teve pouquíssima entrave nesse processo, que não é comum nos processos de residência. Há alguns entraves de pensar que o residente ainda é um estudante, quando na verdade ele é um profissional e estudante de pós-graduação. Foi possível a gente executar atividades, né, conduzir atividades e participar desde de PTS, a construção do PTS, que seria um processo mais amplo da coisa, ao mínimo mesmo que seja a triagem, a recepção do usuário, a relação com ele de proximidade, né? Como ponto negativo, a gente já traz sempre essa questão do tempo que a gente permanece no cenário, porque como é para a gente conhecer toda a rede, o tempo foi muito curto. Então, para a gente fidelizar uma atividade, a gente ainda conseguiu, mas para fidelizar isso precisa precisaria de mais tempo. Ou, que é o que eu chamo de que tal, uma projeção de continuidade, que é fazer um processo de transição entre um residente que está nesse cenário e o próximo que vem, e a equipe que está lá ter uma comunicação muito ampliada e bem entendida, para que haja um fluxo continuado de atendimento, sempre pensado na necessidade do usuário, do assistido pelo serviço. Eu sempre falo essa questão de usuário e assistido, porque a palavra usuário do serviço de saúde, a gente entende como uma pessoa que vai para o posto de saúde, mas quando a gente vai para a rede de atenção psicossocial, quando a gente usa a palavra usuário, pode trazer aquela demanda da relação de dependência química, entendeu? Pode passar, por favor. Como a atividade da residência multiprofissional, né, a gente participou das oficinas terapêuticas coletivas e individuais. A gente teve um horário protegido para nós quatro, né, minha equipe, que éramos eu como educador físico, uma farmacêutica, um assistente social e uma enfermeira. A gente conseguiu desenvolver a atividade juntos, sabe? A gente também participa não só de atividades restritas ao nosso núcleo profissional, a gente também pôde cuidar de demandas sociais, sabe? Fazer interconsultas, triagem, escuta qualificada e o que a gente chama de corpo a corpo, que é aquela relação mais próxima com o usuário em si, sabe? Com um diálogo com ele, compreender quais são as dores dele, o sofrimento que ele tem, fazer com que faça sentido a oficina que a gente tem, que é um desafio à educação física. Não é só eu chegar lá e passar um treino para ele, como também é feito na academia tradicional, né? Mas a proposta é fazer com que ele entenda que aquilo é pontual para ele, entendeu? Que aquilo é importante. Como destaque, eu coloco duas oficinas, que foi a Cuidado ao Cuidador, que foi um trabalho que a gente fez levando o usuário para fora da unidade, sabe? Levando também o profissional. Essa Cuidado ao Cuidador, a gente leva o profissional para fora do serviço, num período de folga, e vai cuidar dele. Com biodança, aurículo, yoga, o que seja. O importante é que a gente ouça, perceba o que eles querem e faça a nossa condução de atividade sempre centrada na necessidade que o paciente, o usuário ou o trabalhador do serviço tem. E uma outra atividade foi o Ressignificando Espaços, que era essa proposta de saída de campo com as pessoas, para eles perceberem que aquele espaço não pode ser só um espaço de uso. Pode passar. Eu já falei a respeito dessa questão do diálogo, né, a fim de atribuir sentido, né, à prática e para ele possibilitar a questão de autoconhecimento para contornar a crise, a abstinência, né, sobretudo perceber com aquele julgamento, aquela pressão que ele faz sobre si mesmo, sobre as tensões, né, e observando tanto a ótica do sujeito como também dos profissionais de serviço, né. E essa troca de diálogo, né, eu trago a Terezinha, que o saber popular e o saber científico deve sempre estar presente no processo de trabalho, né? Tanto na política de inclusão social, como nas políticas públicas em si. Pode passar. Finalizando, né, nas considerações finais, eu trago a questão dos conhecimentos específicos da natureza fisiológica, que são muito importantes para a questão de corporeidade, né, manifestação cultural, que é conhecimento nosso próprio.
promover a colaboração em detrimento da competição, sabe? A atividade ter um intuito de convidar e não de competir, que já é o que a gente tem na vida o tempo inteiro. E para pessoas que estão em sofrimento fica mais atenuado isso. E conhecer os indivíduos, né, além das análises antropomórficas, né, que as anamneses em si. É importante perceber a realidade socioeconômica, cultural, a determinante social, as interseccionalidades, o que afeta ele em vários núcleos, sabe? E as políticas que o assistem, que acompanham eles e o cenário deles, né? Pode passar. Essas são minhas referências e eu queria dizer que assim foi um trabalho muito importante para mim, é um trabalho muito fantástico para mim na educação física, poder cuidar dessas pessoas dessa forma, num sentido mais ampliado, permeando a política pública. Eu que já venho de uma outra profissão e me encontrar nesse cenário para mim é fantástico, assim, sabe? Foi uma relação fantástica e de crescimento profissional incrível, assim. Acho que pode passar. Eu agradeço a vocês e me deixo apto aí. Eu acredito que eu respeitei o tempo no limite aí